Bom dia. Hoje, deixa esse pessoal sair, porque isso. Tem pessoas novas na nossa sala, tem ela lá perto da Dona Augusta, quem que é? É? Como? Fica à vontade com a gente, né? Essa é a sala de pessoas experientes. E a nossa aula hoje, nós ficamos uns meses de recesso. Eu disse aí para alguém, né? Rico tira férias. E quem trabalha tira férias. Quem não trabalha fica de recesso. Como nós trabalhamos para o Senhor, nós ficamos de recesso e hoje nós estamos voltando. Aprove a Deus, que nos escolheu para ficarmos novamente com a classe durante este ano, pastor Abel e eu. E nós vamos ficar juntos este ano. E eu peço a vocês, irmãos, que orem por nós, para que nós sejamos comprometidos realmente com a palavra. Porque esse aqui é o crescimento de qualidade. Quando a gente tem compromisso com a palavra e não conosco mesmo. Que nós sejamos essas pessoas que trabalham com vocês, que tenhamos este compromisso sincero com a palavra de Deus. E ore também pela nossa saúde, né, pastor? Porque a gente precisa. Eu já disse, eu já fui aos médicos, já terminei meu tratamento, eu não fiz tratamento, foi apenas consulta com neurologista, com cardiologista, realmente eles não acharam nada. Meu problema é apenas queda de pressão e para isso eu tenho que tomar bastante água. Diz que eu fico desidratada e a pressão cai, mas não é nada grave. Como a gente pensava, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer todos os tratamentos, todos os exames. Então, mas eu peço aos irmãos que orem pela nossa saúde para que a gente possa ter aulas saudáveis e vocês não ficarem preocupados com a gente e a gente também não ficar preocupado, tá bom? Nós vamos pedir nesse instante que... Vamos pedir à irmã lá atrás que ore por nós antes de começar a aula. A Tercília. Amém, Senhor. Irmãos, a igreja é a comunhão dos santos. E nós podemos trocar as palavras com o mesmo sentido. A igreja é comunidade de relacionamentos. A aula passada foi a qualidade de igreja que agrada a Deus. E a qualidade de uma igreja local que agrada a Deus depende do bom relacionamento dessa igreja, primeiramente com Deus e depois com as pessoas entre si. Esta é uma igreja ideal, é uma igreja de qualidade e que agrada a Deus. E nós vamos
apresentar um exemplo de igreja. E nós diríamos que um exemplo de igreja que nós poderíamos estar copiando é a igreja de Tessalônica. Quem já ouviu falar é a igreja. Tessalônica é um lugar na Bíblia, e a igreja de Tessalônica, hoje, ela nos serve de exemplo. Essa igreja dos Tessalonicenses serviu de modelo para todos os crentes da igreja primitiva, e ela serve de igreja para nós hoje. Eu dei algumas referências e eu espero que as pessoas que receberam as referências já deixam as suas Bíblias abertas, e quando a gente citar, sem falar o nome, você que está com a referência, leia. A igreja de Tessalônica nos serve de modelo. Leia 1 Tessalonicenses 1:7. Ouviu a palavra modelo? Que vós servisse de modelo para todos os crentes. Então, essa igreja, ela foi considerada igreja modelo para os primitivos e também para nós. Era uma igreja que progredia espiritualmente em todos os sentidos. A igreja que tem um relacionamento com todos os seus membros, ela progride, correto? Progride espiritualmente em todos os sentidos. Veja 1 Tessalonicenses 4:1, o progresso da igreja de Tessalônica. Para que abundeis, ou para que progredis cada vez mais. Então, era uma igreja que crescia, ela investia no relacionamento e ela crescia. E o segredo para a manutenção desse progresso da igreja de Tessalônica era simplesmente o relacionamento, como nós dissemos. Primeiro, um bom relacionamento com Deus e um bom relacionamento uns com os outros. Isso faz com que a igreja cresça cada dia mais. E o apóstolo Paulo via a igreja de Tessalônica como se fosse uma família. Tanto que muitas vezes ele chamava os crentes dessa igreja carinhosamente de meus irmãos. Olha que bonito, meus irmãos, porque ele considerava a igreja como família. Isso é que nós devemos considerar a sua igreja, a minha igreja, a igreja do Senhor, onde nós frequentamos, como realmente uma família. Que a gente possa ter a confiança de entrosar, de trabalhar juntos, porque nós somos realmente uma família. O apóstolo Paulo, que fundou, ele e Silas, que fundaram a igreja de Tessalônica, tinha diante desta igreja uma apreciação muito grande, quando ele investia pesado no relacionamento da igreja. E essa igreja crescia e progredia cada vez mais. E se você, meu irmão e minha irmã, quer saber mais sobre a igreja de Tessalônica, lá na sua casa, pegue a sua Bíblia, leia 1 Tessalonicenses capítulo 5, e você vai ver como o apóstolo Paulo investia pesado no relacionamento e que tipo de relacionamento se tinha dentro desta igreja. Mas nós sabemos que
um dos maiores problemas do relacionamento entre as pessoas é uma palavrinha, segundo a nossa lição de hoje, que o verdadeiro problema entre os membros de qualquer igreja é o quê? Acepção, que nós traduzimos por preconceito. Preconceito. Um dos maiores problemas do relacionamento dentro de uma igreja é o chamado preconceito. E o que é preconceito? A própria palavra já diz: preconceito é o conceito pré-formado de uma pessoa antes mesmo de conhecer esta pessoa. Expliquei correto? É o conceito que se faz de alguém sem mesmo conhecer este alguém. Diz um ditado que a gente precisa comer um saco de sal para poder conhecer, né? E às vezes nós nem conhecemos a pessoa e nós já fazemos um conceito dessa pessoa quer dizer, antes de conhecer. É um julgamento, um prévio julgamento, nós poderíamos estar dizendo que é um prévio julgamento de alguém sem devidas informações. O que quer dizer isso? Julgarmos as pessoas pelo que ouviu dizer dessas pessoas. Se chega alguém e fale de vocês, da minha pessoa, e vocês não vão tomar informação se o que você ouviu é ou deixa de ser verdade, por que você tem que julgar? Então, antes de ter as informações corretas, que o pastor Abel falou muito sobre este assunto na aula passada, antes de se ter informação correta de alguém, não julgue esse alguém pelo que ouviu falar. Não faça acepção de pessoas. Esse é o título da nossa lição de hoje. Não faça acepção de pessoas. Deixe-me ver aqui. Deixa eu abrir aqui minha revista. É a lição de número 9. Ou seja, não dê preferências e menospreze o outro dentro da comunidade. Nós somos uma comunidade de relacionamento. Nós somos igrejas, comunhão dos santos. Não devemos dar prioridade para uns e menosprezar a outros, porque isso nós chamamos de discriminação. Isso é fazer acepção de pessoas. E como fazer acepção de pessoas? É o nosso título de hoje. Eu quero perguntar para vocês. Qual é o objetivo principal da lição de hoje? Quem leu a revista vai saber. Qual é o objetivo principal da lição de hoje? O objetivo, o que nós queremos com a lição de hoje? Quem que vai ser? Acepção de pessoas é o título. Eu estou perguntando, o que esse título, o que essa frase quer nos ensinar hoje com essa lição? Qual é o objetivo? Tem bem claro na sua revista. Está escrito. Leia bem alto. O objetivo. O objetivo da lição, por isso que eu entrei falando em relacionamento. O objetivo principal da lição é reconhecer o relacionamento com todas as pessoas. A palavra todas aí está reforçando, com todos que estiverem dentro da igreja. Não é só me relacionar com aquele grupinho, não. São com todas as pessoas. Esse é o objetivo principal.
Irmãos, a igreja, como agência do reino de Deus neste mundo, tem uma grande e urgente responsabilidade social para cumprir. E eu espero, ou nós esperamos, que o preconceito, o conceito predeterminado das pessoas não vai nos impedir de desenvolver esta responsabilidade e vai nos fazer cumpridores do nosso dever cristão. Porque é um dever do cristão. Pode falar? Eu sei, você não tem afinidade, mas você pode aproximar da pessoa. Por quê? Ter afinidade não é você conviver mais próximo da pessoa, mas você aproximar da pessoa, dar a mão, cumprimentar, se a pessoa está necessitando de alguma conversa sua, isso não significa ter uma afinidade mais próxima, mas é uma maneira de conviver com os irmãos dentro da igreja. Existe a afinidade e existe a aproximação uns dos outros. Satisfeita? Você tem aqueles que você tem mais afinidade, mas não quer dizer que você não pode se aproximar dos outros. É nesse sentido que a lição quer nos orientar nesse sentido. Então, a nossa preocupação é com a nossa responsabilidade social. E aí alguém está falando, mas será que na Bíblia tem essa história de preconceito? E na sua revista, que é a minha revista também, deu alguns pontos, algum tipo de preconceito. Eu, lendo, tive a oportunidade de acrescentar alguns outros, e você pode acrescentar muitos outros com você mesmo. O primeiro ponto que a revista nos dá é o preconceito racial. O preconceito racial, esse é manifestado quando a pessoa, por pertencer um povo, ou uma nação, ou uma raça, então ela se manifesta de maneiras diferentes. Vamos dizer, por exemplo, chega aqui uma pessoa que vem do Rio de Janeiro. Como é que você conhece que a pessoa não é de São Paulo? Pelo sotaque. Pelo sotaque. Então você, quando vem, oxente, bichinho, né? Você já sabe que é lá da terrinha. Então nós temos povo, o sotaque. Então você fala, eu não posso conviver, porque eu não entendo o que ela fala. Você não entende ou você não quer entender? Então vamos ver aí. Preconceito racial. Leia Atos 10, 34 e 35. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e o faz o que é justo e é aceitável. Em qualquer nação, qualquer povo, independente de sotaque, independente de cor, Deus não faz acepção de pessoas. E Ele aceita e Ele escolhe qualquer nação. Foi isso o texto acabou de nos falar. Nesse ponto nós lembramos da Segunda Guerra Mundial. Quem leu, eu li sobre a Segunda Guerra Mundial. Essa guerra, na época da Segunda Guerra Mundial,
A grande causa dessa guerra foi o nazismo. O que era o nazismo? Os alemães se achavam racialmente poderosos, brancos, né? E mandaram matar mais de 6 milhões de judeus. Sabe, durante esta guerra predominou o racismo, o preconceito entre o branco e o negro. Isso chama-se de racismo, preconceito racial. O outro preconceito que nós temos aí é preconceito sexual. Eu não disse, nós não falei no preconceito da sexualidade, mas preconceito sexual. E quando eu estava trabalhando esse ponto, Maurício chegou lá e disse assim: cuidado com esse tipo de preconceito. Mas existe dentro, fora da igreja, o preconceito sexual, que é aquele que é chamado de machismo. É o preconceito do homem contra a mulher, né? Que o homem pode tudo, a mulher não pode nada. O homem é o cabeça da mulher, segundo a Bíblia, mas o cabeça da mulher não porque ele pode tudo. Ele é o cabeça porque ele foi colocado para andar junto com a mulher. Mas na Bíblia diz que até os apóstolos censuraram Jesus quando conversavam com a mulher. Lá com a mulher samaritana. Então existia, sim, esse preconceito. Leia quem foi que eu dei isso aí, João 4:27. Jesus combateu esse tipo de preconceito. Quem pegou? Eles ficaram surpresos. Quer dizer que naquela época já existia esse preconceito. Por que conversando com mulher? Então era uma coisa muito rara. E eles ficaram surpresos, hein? Principalmente porque ela era pecadora. E eles não eram também, né? Então, Jesus combateu esse tipo de preconceito. E eu coloquei aqui, gente, preconceito intelectual. Será que existe preconceito intelectual? Existe. E como existe? E qual é o preconceito? No que fundamenta o preconceito intelectual? Esse tipo de preconceito se baseia na instrução que a pessoa possui. Ela tem uma certa posição intelectual, então ela se julga o dono de todo porque ela é o doutor, não é? E nós lemos isso em 1 Coríntios 3:19, e vocês vão falar assim, mas como existe preconceito? Depois você vai ler, quem pegou essa referência. Eu estava, antes de ontem, assistindo TV Justiça, e eles estavam falando sobre Averardo, que foi o maior número de votos de candidatos para deputado aqui em São Paulo. Chegou lá no Congresso, ele foi barrado porque ele era semi-analfabeto. E até eles provarem que pode uma pessoa que não sabe que é semi-analfabeto ser um deputado, não conhece, é tiririca, né? Era tiririca, o famoso tiririca. E ele sofreu, mas ele está no Congresso? Está. Dos mais frequentes, mais assíduos. E dá um exemplo de pessoa. Então, as pessoas olham pelo grau de instrução e não pela capacidade que a pessoa pode desenvolver. Então, leia agora, 1 Coríntios 3:19.
Isso, a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Desde que a pessoa tenha capacidade, tenha desenvoltura e pode assumir o cargo, se ele pode, se ele foi escolhido e tem condições, não vejo por que barrar. Então, nós temos aí o preconceito intelectual. Eu coloquei preconceito por idade. Existe? Existe? Preconceito com idade? Hein? Oh, principalmente nos ônibus, né? Preconceito por idade. E qual é a preconceito por idade se fundamenta na idade ou na capacidade física das pessoas. Hoje até que diminuiu mais, mas antigamente a pessoa completava 40, 50 anos, não arrumava mais serviço. Já era velho, né? Que quem trabalha tem que ser os jovens. 50, 60 anos não aguenta mais. Então, eles olham pela capacidade física e não por a capacidade que o próprio idoso tem. Uma das coisas que nos chamou a atenção lá nos Estados Unidos foi nós só fomos lá, não ia em firma, nós fomos só na firma onde nosso filho trabalha. Nos mercados, a maioria dos funcionários de mercado eram idosos. Então, eles valorizam o trabalho dos idosos. Meu filho falou assim, mãe, se você tivesse aqui, você ia ser uma funcionária de padrão, do jeito que você fala, não é? Então, eles todos... Pode falar, pastor? O McDonald's... Vai aqui no McDonald's aqui. É só jovem. Todos idosos. Mas a gente discrimina a sociedade materialista, vê o idoso pejorativamente. Tem ou não tenho razão? Acha que ele não é capaz de fazer nada. Ele não olha que ele tem experiência, que ele tem capacidade ele tem bagagem para distribuir. Mas a sociedade não dá essa oportunidade que os idosos precisam ter. Quem é que falou assim, principalmente nos ônibus? Por que nos ônibus? Tem só no nome, você chega lá, o bonitinho dorme, né? Dorme para não te ver. Então isso... Prioritário. Então, preconceito, isso é preconceito. Por isso é um conceito feito, pré-determinado, de pessoas que podem fazer, mas não fazem porque são barrados de fazer as coisas. E, por último, é o preconceito econômico ou social. Nesse tipo de preconceito econômico ou social, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago 2, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 13, que é o nosso texto. Preconceito econômico ou social. Nós vamos ler alternadamente esse texto. Eu vou ler os primeiros versículos, os irmãos lerão os seguintes. Não se deve fazer acepção de pessoas. É o título em negrito. E Tiago começa. Meus irmãos, não tenhas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas.
o quarto, e não 3. E tratardes com diferença o que tem os trajes de luxo e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra. E disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Não são eles o que blasfema o bom nome que sobre vós foi invocado? Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguído pela lei como transgressores. Porquanto aquele que disse não adulterarás, não ordenou não matarás, ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juiz. Então, nós vemos aqui, não faça acepção de pessoas. É o nosso texto, dá licença que eu vou tomar água, porque diz que eu tenho que tomar bastante água. Então, não faça acepção de pessoas. Irmãos, por causa do dinheiro ou da posição social, eles humilham e desprezam os outros. Ah, mas você está falando assim, eu nunca vi isso dentro da igreja. Eu também não vejo. Mas será que tem? Pode não ter na nossa. E se eu contar para vocês que quando logo que eu entrei aqui, eu trabalhei de diretora do departamento infantil, né, pastora Abel? Por muito tempo. Trabalhava como diretora de escola dominical com as crianças, diretora de EBF com as crianças. E acontecia que na EBF, todas as crianças vinham para a igreja, lotava a EBF, crianças de todos os tipos. No primeiro domingo pós-EBF, a escola dominical ficava cheia, porque as crianças vinham mesmo. Porque nós, além da escola dominical, nós falávamos dos trabalhos da igreja. Num desses domingos, entrou na sala, nós tínhamos abertura, a classe e o encerramento. E nós lá embaixo separamos uma das salas, chamada sala de aconselhamento. Então, na hora da abertura, entraram 2 crianças, sentaram no banco da frente. Crianças pequenas, numa média de 10 anos para baixo, sentaram na frente. Me cumprimentaram, eu abracei, sentou na frente. Logo depois vieram as crianças da EBF. Essas crianças bem arrumadinhas, tinham ganho relógio novo, tênis, me lembro até hoje, era Nike, existe essa marca, né? Da Nike, tênis de marca, eles sentaram e faziam questão de dobrar os pés para a gente ver os tênis. E ficaram lá. As crianças da EBF chegaram com chinelinhos de dedo, sentaram no mesmo banco. Essas 2 crianças levantaram. Não estou criticando as crianças. Estou falando para vocês verem que desde criança já existe esse preconceito de posição social.
Elas levantaram e assistiram toda a abertura em pé. Terminou a abertura, eu convidei para ir na sala de aconselhamento e li esse texto. Depois de ler esse texto, expliquei o texto. Depois perguntei, por que vocês levantaram? Tia, elas estavam com os pés sujos. Por que elas olharam os pés? Porque eles não estavam com tênis da Nike. Então, desde criança já tem essa índole de olhar quem tem mais e quem tem menos. Aí, depois que nós oramos, nós choramos juntos, nós conversamos, foram para a classe. No outro dia, as próprias crianças chegaram e disseram, amanhã é meu aniversário e minha mãe mandou perguntar se ela pode trazer o bolo para a gente cantar parabéns aqui. Trouxe o bolo no encerramento, nós cantamos no encerramento, todos se abraçaram e, para minha alegria, esta criança que fez isso, depois de adulto, já pai, chegou e disse assim, eu tenho ensinado para meus filhos aquilo que eu aprendi na igreja. Então, isso é falta de nós, pais, ensinarmos os nossos filhos, os nossos netos, que não deve haver essa diferença entre o que tem, o que ter ou o que ser. Que Deus olha a pessoa, não é aquilo que a pessoa tem. Então, nós temos que ensinar para os nossos filhos para sermos reconhecidos mais tarde por eles mesmos. Porque não tem coisa melhor do que você ter um filho que você olha para ele e fala, ele é humilde. Essa palavra me alegra muito, saber que as pessoas são humildes. No mundo em que nós vivemos, meus irmãos, apesar de que seja um mundo, todo mundo fala sobre globalização, há um desnível social muito grande. De um lado estão os pobres, marginalizados, morando nas áreas periféricas da periferia. Ainda não é mais nem na periferia, é além das áreas periféricas, lá no fundão dessas áreas, sem ter escolas de nível, sem ter hospitais, sem ter saúde. Água, quando tem, é quando chove, vem a enchente. Sem ter, morando em lugares que não podem nem se deslocar para vir trabalhar. São pessoas marginalizadas. Do outro lado, vivem os ricos, poderosos. Estou mentindo ou estou falando a verdade para vocês? Do outro lado, na outra ponta, estão os ricos, estão os poderosos, morando em áreas privilegiadas, andando em carros de luxo, em carros blindados. Pessoas que têm saúde, pessoas que têm dinheiro. A diferença, e nós falamos, vivemos num mundo de globalização. Porque todos somos iguais. E os irmãos, quem achou Isaías 3, 14 e 15, depois vocês vão ler, que esses irmãos, essas pessoas evidenciam claramente a ganância dessas pessoas contra a miséria dos seus semelhantes. E contra essas pessoas, levanta o profeta Isaías e diz, leia 3, 14 e 15. Veja o que Isaías fala sobre isso aí. O que roubaste dos pobres está nas vossas casas. Os coitados
dos pobres trabalham para quem é rico enriquecer muito mais. Isaías levanta e diz: o que roubaste dos pobres está em vossa casa. Deus abomina as injustiças. Todos os homens foram criados iguais. Não trouxemos, meus irmãos, nada para este mundo e não vamos levar nada deste mundo. E diante de Deus nós não podemos nos gloriar daquilo que nós temos e nem das realizações, pois tudo que temos e tudo que somos vem de quem? Vem do Senhor. E este Senhor não é parcial. Voltando no texto, os versículos de 1 a 4, Tiago faz um apelo no texto. Qual é o apelo? Meus irmãos, né? Meus amados irmãos. Ele usa essa forma de dirigir aos seus leitores com frequência. Mas aqui nesse texto, Tiago é mais específico, quando ele diz assim: meus amados irmãos. Ele está dizendo que seus irmãos são aqueles que têm a mesma fé. A mesma fé. A mesma fé em quem? O texto diz: em nosso Senhor Jesus Cristo, Rei da glória. Tiago está falando sobre a fé pessoal de cada irmão. E ele se coloca no mesmo nível dos seus irmãos quando ele disse: nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da glória. Nosso Senhor. Essa expressão, Senhor da glória, mostra o contraste entre a glória de Cristo e a ostentação das riquezas terrenas. Ou as riquezas terrenas são glória? De jeito nenhum. É pura ostentação. Passa. O que a gente tem aqui nesse mundo fica aqui. Passa. A glória pertence a Deus. Essa é eterna. Então, esse contraste está nessa expressão, Senhor da glória. E ele diz que os seus irmãos não devem olhar para o seu próximo e julgá-lo simplesmente pela aparência externa. Assim, Tiago chama os seus leitores e disse: não faça acepção de pessoas. Não olhem para o rosto das pessoas, para as roupas das pessoas, para a riqueza, para a posição social das pessoas. Não sejam parciais em seu julgamento. E eu vou falar um trechinho que diz respeito à justiça. Está a doutor Sidemia, a Débora aqui, se eu falar alguma coisa que não pode me ajudar. Um justo juiz, estou falando agora não juiz divino, um justo juiz terreno, juiz, ele não pode ser influenciado pelo preconceito, mas pelo desejo único de se fazer justiça. Ontem, quem ouviu o discurso do ex-presidente Lula, ele disse assim: esses juízes que querem fazer política, mostrem a cara. O juiz verdadeiro é aquele que faz a sua política especialmente voltada para a justiça. E eu tenho uma sobrinha, né? E ela até entrou agora no primeiro ano do círculo médio. E eu disse: o que é que você vai ser? Eu vou ser juíza. Eu disse assim: juíza? Ela disse assim: sim, e com dignidade. Ela fez questão de falar: você juíza e com dignidade. Então, eu gravei bem essa expressão dela. Tem 14 anos, né? Juíza com dignidade. Então, desde os tempos remotos, todo mundo conhece
no Palácio da Justiça, tem uma estátua. Já viram? Quando não é no saguão do palácio, é na frente do palácio, é na porta do palácio, mas sempre tem essa estátua. Essa estátua é retratada por uma mulher. E essa mulher, como que é a expressão dessa mulher? Quem já reparou? Ela tem os olhos vendados. O que é que ela tem na mão? A balança. Então, nós não vamos falar da mulher nem da balança, mas os olhos, ela tem os olhos vendados. E esses olhos vendados, segurando essa balança na mão, diz que essa mulher que retrata a justiça, ela tem os olhos vendados para não ver as pessoas, mas para julgar as pessoas segundo o seu merecimento, porque a justiça ela deve servir a causa da justiça com imparcialidade. Então, aquela venda é para não ver as pessoas, para não julgar as pessoas pelo que ela vê, né? Pela aparência. É isso ou não é, Débora? Deve ser cega, não ver, né? Obrigada. Então essa venda tem esse significado, julgar com imparcialidade. Havendo declarado o tema do texto que nós estamos estudando, Tiago fornece um exemplo baseado em acontecimentos ligados à igreja. E esse acontecimento está nos versículos 2 até o versículo 4. Ele diz se entrar 2 tipos de pessoas dentro da igreja. Essa é uma ilustração que é chamada de versículos hipotéticos. Hipotéticos quer dizer, é um escrito que é uma hipótese. Se por acaso entrar na igreja esses 2 tipos de pessoa, como vai ser o tratamento? Não vamos discutir o versículo em si, mas vamos ver só o que importa, o que Tiago quis dizer com esse versículo. Com esses 2 ou 3 versículos. O que ele quis dizer? Leu? Então, aconteceu isso na igreja? Ele está escrevendo, por um acaso, se entrar e nós fizermos isso, nós estamos julgando os 2 lados. Então, o que importa nesses 2 versículos é que os crentes em Cristo devem lançar fora o pecado da discriminação. O que ele quis dizer com esses versículos? Lance fora o pecado da discriminação. E, em resumo, não faça acepção das pessoas dentro da sinagoga ou dentro da igreja. Pode. Sofreu exatamente isso onde ele estava trabalhando. Irmãos, ela, dentro de uma igreja evangélica, ela tinha que sentar num lugar separado por causa da cor. Isso é uma coisa que nos dói nossa alma, pensar nisso.
discriminação é realmente que isso que Tiago quis falar. Lance isso fora. Isso não cabe dentro da igreja. Isso não é evangélico. Não é uma atitude para cristãos. Então, em resumo, o que ele queria dizer? Não faça acepção de pessoas. E depois do versículo 4, ele volta para o princípio. Versículos 5 e 7. Vocês só acompanham a interpretação do versículo 5 e 7. Ele diz assim: os pobres são preciosos aos olhos de Deus. E ele declara mais: eles são bem-aventurados e são herdeiros do reino. Então são ricos na fé. Tiago trata a questão do favoritismo nesses 2 versículos e sua intenção nesses 2 versículos é arrancar a raiz da discriminação do solo da igreja. Faltou nossa língua para discriminação do solo da igreja. Ele quer arrancar, tirar isso do solo da igreja. Por isso ele fazia questão de bater nessa tecla. Versículo 8 e 11. Vocês estão acompanhando os versículos e se alguma coisa achar que nós não estamos discutindo a respeito dos textos, você pode se manifestar. No tempo de Tiago, os judeus faziam distinção entre as leis. Leram aí os versículos 8 e 11? Eles queriam saber quais as mais importantes. Existem leis importantes uma mais do que a outra? Existe ou não existe? Será? O que achou? Leu o texto? Então, eles queriam saber. Tem leis mais importantes, tem outras que são menos significativas, só que para eles, guardar o sábado era prioridade. Não era importante, mas não era a mais importante, mas era prioridade, guardar o sábado. Vamos ver o que Tiago diz. Ele diz que a lei de Deus não consiste em mandamentos individuais, que a lei de Deus é uma unidade. E depois ele completa com a lei régia: amarás o próximo como a ti mesmo. Essa é a lei que rege todas as leis. Amarás o próximo como a ti mesmo. Porque se eu não quero sofrer um preconceito, eu não vou pôr o meu próximo nessa situação. Se eu não quero ser discriminada, eu não vou discriminar o meu próximo. Então, por isso que ele completa: amarás o próximo como a ti mesmo. Resumindo, versículo 12 a 13. O apóstolo Paulo define o que foi escrito lá no capítulo 1, no final do capítulo 1, que o pastor Abel já falou sobre isso, muito bem colocado. Ele diz que as palavras que não são acompanhadas de ações não valem de nada. Não adianta eu falar e depois não fazer. Palavras sem ações não valem nada. Então, a última aula que nós tivemos falou sobre as palavras. Então, cuidado com as nossas palavras. Quem faz acepção de pessoas comete injustiça e transgride a lei real. E essas pessoas serão julgadas duplamente. Serão julgadas por falar
por falarmos dos outros e seremos julgados por nossos atos. Então, meus irmãos, vamos colocar então a nossa vida nas mãos do Senhor, nas mãos do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá capacidade para nós amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Que Deus, então, nos abençoe e nos faça uma igreja de nível aqui em Vila Formosa. Amém? E graças a Deus.